Boa noite, o BATV chega agora com as notícias regionais. Eleições 2012, pela primeira vez, Vitória da Conquista vai ter segundo turno. Hoje pela manhã, os candidatos Erzin Gusmão, do PMDB, e Guilherme Menezes, do PT, falaram sobre a continuidade da campanha. Uma diferença de 13.931 votos fez com que os candidatos Guilherme Menezes, do PT, e Erzin Gusmão, do PMDB, se enfrentem novamente nas urnas. O município tem mais de 215 mil eleitores. Será a primeira vez que o eleitorado de Vitória da Conquista vai decidir a eleição em segundo turno. O candidato Guilherme Menezes teve 49,12% dos votos. Já o candidato Erzin Gusmão teve 40,24% dos votos. Os candidatos avaliaram o segundo turno. Nosso grupo está muito animado, a militância está com vontade de ir para os povoados, para os distritos, para os bairros. Desde ontem à noite que eu tenho recebido essa manifestação importante de desejo de continuar, já iniciar esse segundo turno, e tenho certeza que a população de Vitória da Conquista vai apostar mais uma vez na vitória desse projeto que é tão cara para a população. Nós apresentamos alternativas viáveis para a cidade, depois de reuniões com técnicos aqui em nossa cidade, com conhecedores, profundos conhecedores da realidade de Conquista, e portanto a cidade assimilou. Eu agradeço a cidade por ter aprovado neste primeiro turno as nossas propostas. Eu e o nosso vice, professor Claudionor Dutra, estamos extremamente confiantes e motivados com esse segundo turno. Depois da confirmação de segundo turno, os candidatos se reuniram com as equipes de campanha. O trabalho deve continuar até o próximo dia 28 de outubro, quando a cidade deve conhecer o futuro gestor. A partir do próximo ano, Vitória da Conquista terá 21 vereadores. Confira a lista dos eleitos neste domingo. A nova Câmara de Vitória da Conquista terá 21 vereadores em 2013. A composição da Câmara fica assim: o PT elegeu 5 vereadores: Professor Cori, Fernando Jacaré, Florisvaldo, Ademir Abreu e Júlio Honorato. O PCdoB terá 3 lugares na Câmara com os vereadores Dr. Anderson, Nelson de Vivi e Joaquim Libarino. O Democratas fica com 2 cadeiras: Lúcia Rocha e Álvaro Piton. O PSB também garantiu 2 vagas com Gilzete Moreira e Adnilson. O PV elegeu 2 vereadores, Cícero da OSPEC e Juvencio da Saúde. Com 1 vaga, o PSDB elegeu Bibia. Também com 1 vereador, o PSL será representado por Ricardo Babão. O PDT reelegeu o vereador Hermínio Oliveira. A ex-vereadora Irma Lemos retorna à Câmara pelo PTB. O PMN garantiu um novo mandato para o vereador Arlindo Rebouças. Pelo PRB se elegeu o pastor Sidney. O PR garantiu a reeleição de Luciano Gomes. Agora o tempo, a terça-feira será de sol em Vitória da Conquista. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima não deve passar dos 26. Em Iguaí, a terça-feira será nublada, sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Já em Uiú, o dia será de sol forte e calor, mínima de 21 e a máxima pode chegar aos 36 graus. Em instantes, morre aos 77 anos a mais tradicional baiana de acarajé de Vitória da Conquista. Foi enterrado hoje à tarde no cemitério da Saudade o corpo de Dionísia de Oliveira Silva, mais conhecida como Dona Dió. Ela vendeu acarajé em Vitória da Conquista por 60 anos. O velório aconteceu na capela do Hospital São Vicente. Emocionados, muitos familiares e amigos foram prestar homenagem a Dionísia de Oliveira, mais conhecida como Dona Dió, a mais antiga e tradicional vendedora de acarajé de Vitória da Conquista. Dona Dió estava com 77 anos. Na última quinta-feira, ela foi internada no Hospital São Vicente devido a complicações causadas por um câncer de mama e diabetes. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, ela não resistiu e faleceu. Ela foi uma mãe, ela foi pai, ela foi tudo para mim, para meus irmãos. Eu acho que Vitória da Conquista perdeu uma grande pessoa.
Voltamos a falar sobre as eleições. Cerca de 20% do eleitorado de Vitória da Conquista votam na zona rural do município. Mesmo com algumas dificuldades de acesso ao local de votação, muitas pessoas fizeram questão de ir às urnas. Dona Maria vota na zona rural de Vitória da Conquista. Mesmo morando longe do local de votação e com dificuldades para andar, ela não abre mão de exercer a cidadania. Eu a cavalo eu gasto 1 hora, de lá de casa até do ponto. Os meninos falaram, você não aguenta, não vai, não pode. Eu falei, mas eu vou tentar ir. Dos mais de 215 mil eleitores de Vitória da Conquista, cerca de 44 mil votam na zona rural. A Escola Municipal Maria Leal é um dos maiores locais de votação da zona rural. Aqui funcionaram 5 sessões da 40ª Zona Eleitoral e aproximadamente 1.600 eleitores vieram às urnas nessa escola. Já no meio da tarde, grandes filas ainda se formavam. Muitos jovens eleitores e também idosos que nem têm mais obrigação de votar, mas fizeram questão de ir à urna. Eu gosto de votar, sim, que eu gosto muito daqui. O voto é muito especial, né? E detentos que aguardam julgamento no presídio Newton Gonçalves também exerceram o direito de votar. Mas perde esse direito quem já foi julgado e condenado. Quem também exerceu a cidadania no dia das eleições em Vitória da Conquista foram alguns presos provisórios do presídio Newton Gonçalves. Cerca de 44 presos escolheram votar nas eleições municipais. A Bahia foi o estado com o maior número de presos provisórios votando. Ao todo, mais de 2.000. Um dos motivos do aumento deste número, mais de 30% com relação às eleições 2010, foi uma campanha desenvolvida pela Defensoria Pública, que explicou aos presos provisórios a importância do voto. A Defensoria Pública publicou uma cartilha a respeito dessa questão da importância do voto. Como é que é realizada essa campanha? O que vocês falam, né, para esses presos? Essa cartilha visa conscientizar o preso provisório a respeito dos seus direitos de cidadão. E ela é esclarecedora, ela é de uma linguagem simples e esclarecedora. E visa demonstrar a importância deles escolherem o representante, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal. A sessão foi colocada dentro do próprio presídio, oportunidade de participar. A gente sempre votar consciente. O direito de voto dos presos provisórios, aqueles que aguardam julgamento ou decisão judicial, é uma garantia prevista pela Constituição Federal. A suspensão dos direitos políticos, incluindo a do voto, só acontece após a condenação criminal e quando o réu já não pode mais recorrer da sentença condenatória. No presídio Newton Gonçalves são 308 presos, todos provisórios. Mas a dificuldade do número de pessoas votando ainda está na falta de documentação de alguns presos. A previsão é de que o número seja ampliado nos próximos anos. Só quem pode votar é o preso provisório. O condenado ele não pode votar porque ele perde seus direitos políticos. Por outro lado, só aqueles que desejam votar que serão alistados. Depois dessa seleção... E o domingo de votação foi tranquilo na maioria das cidades da região. Em Manoel Vitorino, 4 candidatos disputaram a prefeitura do município. Distante a 100 quilômetros de Vitória da Conquista, o município de Manoel Vitorino ficou movimentado durante a votação. Aqui em Manoel Vitorino, 4 candidatos concorrem a uma vaga para prefeito municipal. Outros 59 candidatos disputam uma das 9 vagas para a Câmara Municipal, para o cargo de vereador. São 10.528 eleitores, a grande maioria na faixa etária entre 25 e 34 anos de idade. Adriana faz parte do grupo de eleitores que votou pela primeira vez. Aos 16 anos, ela não era obrigada a votar, mas decidiu contribuir para a festa da democracia. Porque já vai ser um voto a mais para decidir o futuro, né, da cidade, pensar também no povo. O candidato Lenilton Lopes, do PDT, foi eleito com 48,82% dos votos. O BTV de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.